Dia, minha gente, estamos aqui para a nossa live de hoje, onde vamos ler o capítulo 10 do livro de Levítico, seguindo aí a nossa leitura em ordem cronológica durante 2 anos, então diminuindo a velocidade e aumentando a profundidade. Vamos ler e aprender com esse texto tão maravilhoso que está aqui nesse livro de Levítico, minha gente. Então bora lá, né? Vamos lá, já abre a sua Bíblia aí para a gente dar sequência aqui, né, a nossa leitura, esse capítulo, e caiu bem no dia de hoje, né, esse capítulo para a gente ler, e ele é bem, como que eu posso te dizer, né, ele é bem profundo, minha gente. Então é isso aí, né? Então seguimos aí com o nosso plano de leitura, com o nosso devocional pessoal, onde a gente vai criando e construindo o nosso próprio caderno devocional, né? O OBA, oração, Bíblia e aplicação. Então a gente vai construindo durante esse tempo de leitura bíblica com o Senhor, onde a gente vai aprendendo com o Senhor. E vamos construindo o nosso caderno devocional. Imagina, gente, que maravilhoso, né? A gente ter o nosso próprio livro devocional que a gente pode fazer. Então vamos lá. Vamos iniciar então, porque realmente é um capítulo, né? E na sequência, meu Deus, gente, é demais, né? Dá vontade mesmo da gente fazer todo dia, mas a gente tem que aproveitar esses dias que nós temos aqui as nossas lives, né? Maravilhoso demais, né, gente? Então vamos lá, vamos dar graças a Deus por esse dia e por essa oportunidade que temos de lermos a palavra do nosso Deus. Amém, gente? Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alcança, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos traz para a Tua presença, Senhor, porque se não viesse do Senhor, Pai, nós não poderíamos nos achegar a Ti, Pai, como temos lido e aprendido na Tua palavra, Senhor. Então, nós te damos graças pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione nessa leitura do dia de hoje, que o Senhor nos ensine, Senhor, nos exorte, nos ajude, Senhor, na nossa caminhada, para que em tudo, Senhor, possamos glorificar ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Bom dia, minha gente. Eu vou ler na versão, nova versão internacional, na NVI, tá bom? Então diz assim, ó. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Esafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhe disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Vamos parar aqui no versículo 5, né? Olha só que coisa que a gente precisa observar nesse texto. Primeiro, a gente vê que o Nadab e o Abiú, quem eram Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú eram os filhos de Arão. Eram os que tinham, né,
Eles estavam aí para serem os próximos, né? O próximo sumo sacerdote, porque vem da linhagem. Então, Arão foi o primeiro, né? E na sequência seria Nadab, né, que é o filho mais velho. Normalmente, quando nós lemos o texto bíblico, o mais velho aparece antes na leitura. Então, Nadab provavelmente seria aí, é o próximo nome do sumo sacerdote, quem assumiria aí esse posto, né, de sumo sacerdote. E a gente vê que o Senhor, eles são fulminados. Por quê? Porque o texto bíblico está dizendo que eles trouxeram fogo profano, né? Ou em outras versões, a fogo estranho, perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados, tá? E aí eles morrem naquele momento, né? Eles são fulminados pelo Senhor. Moisés fica muito bravo com aquilo, né? E ele diz assim, não foi isso, né? O Senhor não disse para que a gente se aproximasse dele e ele se mostraria santo. E assim glorificado eu serei. Aqui a gente só está parafraseando aquilo que a gente acabou de ler, tá, gente? Arão ficou em silêncio. Moisés, olha a situação aqui. Moisés ficou brabo com aquilo tudo, né? Moisés ficou, né, perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Os dois filhos de Arão mortos e Arão em silêncio. E aí o texto continua dizendo que o quê? Moisés foi lá e falou para os primos dos dois meninos pegarem aqueles meninos e tirarem de lá e levarem para fora do acampamento. É interessante que ele fala que eles são puxados pelas túnicas. Por quê? Porque eles não podiam pegar no corpo morto, né? Para não gerar impureza. Então, dentro da lei tinha isso. Então, o que eles fazem? Eles puxam pela túnica para levar para fora do acampamento. Versículo 6. Aqui a gente só vai ler, tá, gente? Depois a gente vai estudar e meditar um pouco sobre isso e o que aconteceu, né? Porque matar os meninos, se os meninos trouxeram fogo, gente. Né? Eles trouxeram fogo para o negócio, para acender o negócio. Olha lá. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar. Então o Arão tinha esses 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 4 filhos, os 2 mais velhos morreram, né? Mais uma situação aí onde nós temos 2 irmãos, né? Nós já vimos tantas histórias aí, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Nós vimos aí o Caim e o Abel, sempre no conflito entre eles. Mas aqui nós vemos 2 irmãos que não estão em conflito entre eles, mas estão em conflito com o Senhor e são fulminados pelo Senhor, né? Então, aqui Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, ou seja, os outros 2 filhos: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto. Porque essa era a forma que eles tinham para manifestar o luto. Quando morria alguém, então eles se descabelavam, né? Muitas vezes jogavam cinza sobre si, usavam roupas rasgadas. Então isso tudo era a manifestação daquela pessoa que estava no luto. E Moisés diz assim, ei, não façam isso. Senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão. Porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês, e eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Então, Arão e os 2 filhos fizeram conforme o Moisés tinha dito para eles. Ou seja, fiquem aí, não chorem, não entrem na situação do luto aqui. Não rasguem as vestes, não joguem cinzas, fiquem aqui, não saiam daqui. Sendo que o corpo dos 2 meninos tinha sido levado, arrastado pela túnica, para fora do acampamento. Vamos continuar a nossa leitura. Depois o Senhor disse a Arão: você e os seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações.
Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Aqui, né, nesses versículos aqui, do 8 ao 10, Moisés começa a dar uma pincelada sobre alguma coisa que pode ter acontecido ali. Então, há possibilidades que esse fogo estranho que eles levaram, né? A gente já vai falar mais sobre ele. Deixa eu escrever aqui, ó. Assim, tá, gente? Ó, eu vou deixar aqui só fixado. Há possibilidades, né? Há alguns estudos que dizem que talvez eles tenham entrado alterados, né? Bêbados ali dentro. E por isso foi dito isso daqui, mas não há qualquer comprovação sobre isso. Mas há também essa possibilidade. Então ele está falando aqui, ó, Moisés fala para Arão, junta os seus 2 filhos que sobraram ali, né? E fala assim, ó, é o seguinte, depois que tudo aquilo tinha acontecido, ele fala assim, ó, você e os seus filhos não devem beber vinho de outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, né? Antes de entrar neste lugar, vocês não podem, né? Porque senão vocês vão morrer. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Você tem que fazer separação entre o santo e o profano, né? Entre o puro e o impuro. Então, a gente vai ver que esse livro de Levítico, ele tem um tema central, né? O tema central do livro de Levítico é a santidade. É por isso que eu amo esse capítulo aqui, porque ele vai nos ensinar sobre a santidade. Então, esse livro, como a gente pode ver... Ai, não tô com a minha outra Bíblia aqui, que eu gosto de ter ela aqui do meu lado, mas não tem problema, eu vou ler nessa daqui mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Abra aí comigo, vai um bocadinho para frente. E vamos ler Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2. Tá? Esse texto aqui, ele vai trazer para nós o conteúdo desse livro, a mensagem, né? O propósito desse livro aqui, que é apresentar a santidade de Deus. É um livro que vai falar sobre a santidade de Deus. Então diz assim, ó, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, aqui é a mensagem do livro de Levítico. É sobre a santidade de Deus, tá? Então isso a gente precisa ter em mente, que aqui é Deus se revelando para o povo como um Deus santo, totalmente separado, que ele está separado, é o santo do profano, né? É o puro do impuro, é Deus separando, é a separação, tá? Então, a gente vai ver isso tudo sendo tratado nesse livro aqui, mas vamos continuar a história. E diz assim, ó, versículo 12. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e comam-na sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto. A você e aos seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e as suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e aos seus filhos, com parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos junto com as porções da gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Esta será a porção por decreto perpétuo para você e os seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado.
Versículo 16. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado do lugar santo? É santíssima. Foi-lhes dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Lembra que nós estudamos sobre isso? Sobre a oferta pela culpa? Pois bem, como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas essas coisas que aconteceram comigo, será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Olha isso. Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente está contando a história, né? Vamos contar a história e depois vamos aprofundar um bocadinho mais. Então, o que acontece aqui? Os meninos, Nadab e Abiú, né? Que eram os próximos nomes aí para serem os próximos sumos sacerdotes de Israel, eles entram com um fogo estranho ou fogo profano e são fulminados pelo Senhor. Naquele momento eles morrem. Moisés fica doido com aquilo, né? Fala para eles sobre a santidade de Deus, fala que eles devem ser retirados pelos primos. Por quê? Porque os outros meninos que eram sacerdotes estavam ali com o ofício de sacerdote, deviam estar ali preparando as ofertas, fazendo isso tudo, porque a eles cabia essa responsabilidade. Então, por isso, ele chama os primos: retirem logo esses meninos, levem para fora do acampamento. Aí, nisso, o que acontece? Aí Moisés diz para eles assim, para o Arão e para os seus 2 filhos, né? Que eram as pessoas que estavam ali liderando todos. Falou assim: é o seguinte, vocês não entrem aí nesse tempo do luto, vocês não façam isso conforme todo o povo, vocês permaneçam neste lugar aqui. Por quê? Porque o óleo da unção ainda está sobre vocês, né? Então, o que tinha acontecido até então? Gente, olha só como é importante a gente compreender o contexto, ler o texto dentro do seu contexto. O que estava acontecendo aqui? Gente, esse aqui foi o primeiro, o primeiro momento que eles tiveram, onde a oferta foi entregue ali no tabernáculo. O tabernáculo tinha sido construído, a glória de Deus, a Shekinah, tinha vindo sobre aquele lugar. Deus, no capítulo anterior, vocês se lembram, minha gente? No capítulo 8, que nós lemos no dia de ontem, capítulo 8, capítulo 9, são 2 capítulos inteiros para falar justamente sobre o sacerdócio, sobre as vestes, sobre como eles deviam chegar ali, sobre a presença de Deus, sobre a unção sobre eles, com todo o detalhamento. É por isso que a gente, lendo o contexto, a gente consegue compreender com maior profundidade. Então, a gente vê isso, a gente vê que o óleo da unção foi derramado sobre eles. Ei, esse óleo significava o quê? Vocês são separados para esse ofício. Então, vamos lá, vai iniciar. Hoje, foi marcado no calendário daquele povo. Hoje nós teremos o primeiro sacrifício que será feito neste lugar recém-construído. O quê? O tabernáculo de Deus. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no contexto? Então, está marcado. Todo mundo estava esperando. Israel inteiro estava esperando para ver o quê? Aquele tabernáculo em funcionamento. Aquilo que Deus tinha dito para o povo. Ei, construa para mim um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deste povo. Então, existia aquele tabernáculo. O povo estava, como que eu posso dizer? Entusiasmado para ver o funcionamento daquilo tudo, como ia se dar aquilo, toda aquela organização, todo aquele detalhamento. E não foi dado em um dia apenas, gente.
Sabe, eles estiveram no Monte Sinai durante 2 anos aproximadamente, recebendo as leis de Deus. Onde eles receberam tudo minuciosamente. E finalmente, a inauguração estava marcada. Chegou o dia. Que dia? O dia onde vamos iniciar os sacrifícios no lugar. No lugar que Deus separou. Da forma que Deus separou. Ordenado pelo Senhor e não pelo homem. Onde ele diz que nós lemos em Levítico no capítulo 6, que o fogo precisava estar queimando continuamente. Vocês se lembram disso, minha gente? Inclusive essa parte da leitura que o fogo precisava estar queimando continuamente foi dito, né? Nós falamos isso numa live. E aí eu quero voltar no versículo. Vocês estão entendendo aqui? Vocês estão aqui no... Então, ó, me dê um joinha aí, minha gente. Por quê? Porque a gente está nisso daqui, a gente está esperando. Você já imaginou? Você está esperando para ver aquilo acontecer. Nunca o povo tinha visto algo daquilo. Nunca. Daquela forma. Deus construiu, Deus arquitetou, Deus planejou tudo aquilo. E de repente chegou o dia da inauguração. Ok, então é esse momento que eles estão vivendo. É o dia em que aquilo tudo vai, aquilo tudo vai acontecer. Absolutamente nada conforme o coração e a vontade do homem, mas de Deus. Então estava todo mundo lá impactado com tudo aquilo, com tudo que Deus ia fazer. Aquele fogo queimando. Veja, volte ali no capítulo 9. Meu Deus do céu. Versículo 23. Olha isso aqui, gente, que nós lemos no dia de ontem. Olha isso aqui. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor, fogo da presença do Senhor, dessa glória maravilhosa de Deus, que se manifesta no meio daquele povo pecador. Sai fogo da presença, prestem atenção nisso daqui. Sai fogo da presença do Senhor e consumiu o quê? O holocausto. E as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Gente, olha como nós entramos no capítulo 10. Ou seja, o povo estava tudo falando, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser? O fogo do altar, nós já sabemos que, o povo já sabia, porque Deus já tinha dito que aquele fogo, ele ia permanecer. Ele ia continuar queimando, sempre, constantemente. Mas eles não sabiam como que ia começar tudo. Gente, esse aqui é o primeiro dia. E no primeiro dia, já estava tudo preparado. Mas eles falaram, tá, mas e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Todo mundo falando, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Cutuca um, cutuca o outro. O que acontece? De repente, a glória enche aquele lugar. Enche a glória do Senhor. Na glória se manifesta. Todo o povo vê a glória de Deus. Todo o povo entende aquela manifestação. É a própria presença de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus tinha dito, Moisés fez. Todo o povo. E de repente, dentro daquele momento, dentro daquele suspense, o povo aguardando, o que vai acontecer agora? De repente, fogo. O fogo sai da presença do Senhor e consome o holocausto que já estava no altar. Gente, o que é isso? E aí aquele fogo vem, consome tudo. E todo mundo fica, uau! Sensacional! Quem ia imaginar um negócio desse? Ninguém! E agora, esse fogo do Senhor, que veio sobre aquele lugar ali, sobre aquele altar do holocausto, Deus diz, agora, mantenham esse fogo aceso. E com esse fogo, eles tinham que manter esse fogo aceso. Qual era esse fogo? Era qualquer fogo?
Não, era o fogo que veio da presença do Senhor. Agora, eu vou para o capítulo 10. Ok? É assim, ó, com o coração desse jeito, que eu vou para o capítulo 10. É com esse panorama aqui que eu vou para o capítulo 10. E aí no capítulo 10 começa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Gente, com esse entendimento, eu agora leio o capítulo 10 e murcho. Falo assim, não estou acreditando. Olha tudo que aconteceu. Olha Nadab e Abiú, olha tudo que eles viram. Eles provavelmente nasceram ainda no período de que o povo estava perambulando pelo deserto. Nadab e Abiú viram os milagres de Deus. Nadab e Abiú, provavelmente eles estavam nas reuniões. Moisés e Arão. Nadab e Abiú, eles caminharam junto com a liderança daquele povo de Israel. Gente, eu quero chamar a tua atenção aqui, que o Nadab e o Abiú, eles não eram pessoas que simplesmente eram frequentadores, não, eles estavam lá na liderança. Eles estavam à frente de tudo. Eles acompanharam a liderança espiritual do povo de Israel. Eles estavam numa posição onde, em um momento, nós vemos que o Senhor, nós vemos aqui, nós lemos, inclusive, volte aí em Êxodo, no capítulo 24. Êxodo 24, gente. Versículo 9 e 10. Olha o que diz. Eu falei sobre esse, nós fizemos live também, deu nesse capítulo aqui, onde nós falamos da aliança no Sinai. E lá na aliança do Sinai, quando Deus está, fazendo essa aliança com o povo, olha só o versículo 9 e o versículo 10. Moisés, Arão, quem que aparece? Quem que aparece, gente? Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para os punir. Esses líderes do povo de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Meu Deus do céu. O que eu quero falar, gente, é que eles estiveram tão perto. Eles estavam tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Você veja, eles estavam lá, eles estavam caminhando, eles estavam no meio daqueles que estavam perto, daqueles que ouviram Deus chamar, talvez pelo seu próprio nome. Ei, Moisés, Arão, Nadab e Abiú. Não falaram de Eleazar e Itamar, falaram de Nadab e Abiú. E a gente vê que a familiaridade, talvez, fez com que eles confundissem o santo e o profano. Eles não estavam fazendo separação entre o santo e o profano. E eles falaram, eu já conheço Deus, né? Eu vou levar qualquer fogo mesmo. Vou acender aqui na minha casa, é mais prático. Ou vou levar a brasa de não sei onde. Eles não estavam.
Ao mesmo tempo tão perto, mas com o coração tão distante. Que na primeira manifestação, na primeira vez que o tabernáculo é posto em funcionamento, que vem o primeiro sacrifício pelo pecado. Aqueles meninos que seriam os próximos sumos sacerdotes, eles desobedecem. Ai, mas a intenção deles era maravilhosa. O Senhor não quer a intenção do seu coração. O Senhor quer a obediência. É a obediência que Ele quer. Ai, porque eu cheguei diante de Deus com o coração sincero. Eu estava fazendo tudo da melhor maneira. Está alinhado com a vontade dEle? Foi o que Ele ordenou? Foi o que Ele ordenou? Então é fogo estranho. O fogo estranho, ou o fogo profano, é tudo aquilo que não faz parte daquilo que Deus ordenou para o culto a Ele mesmo. Não é da sua maneira que você vai agradar a Deus. Não é aquilo que te agrada que vai agradar a Deus. Quem vai regular o culto a Deus é Ele mesmo. Não é você. Infelizmente, há muitas igrejas e há muitos líderes que têm levado ao culto ao Senhor fogo estranho, onde busca mais um espetáculo do que agradar a Deus, onde busca uma melhor performance do que agradar a Deus, onde entende que o culto bom é o culto que está cheio de gente. Será que culto bom é o culto que está cheio de gente? Será que quanto mais multiplica, mais uma igreja cresce, mais é sinal de que essa igreja é saudável? Não! Isso aí é completamente um conceito equivocado sobre as Escrituras. O culto bom é o culto que agrada a Deus. E o culto que agrada a Deus é um culto baseado nos seus próprios termos e não na performance do homem. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha a igreja cheia de gente. Está crescendo. Mas até câncer cresce. E não é porque cresce que é bom. O que está alimentando? O quê? O que está alimentando? É o evangelho genuíno? E aí existem performances, sabe para quê? Sabe para quê que existe tanta coisa dentro de igrejas, líderes que estimulam, sabe o quê? O que eu vou fazer para aumentar o público? A preocupação com números e não com a qualidade daquilo que é oferecido. Não é entregue muitas vezes o fogo que vem da presença de Deus, mas qualquer tipo de fogo que faça o que? Um espetáculo maravilhoso. Para chamar a atenção, né? E aí a gente fica atrás de quê? De performance. A gente fica atrás de quê? De métodos. Métodos humanos para atrair pessoas. Para quê? Para que o culto esteja cheio. Sabe por que eles foram consumidos naquele momento? Porque eles eram os líderes. Eles eram aqueles responsáveis por conduzir um culto em adoração a Deus, nos próprios termos de Deus. E no primeiro culto, eles levaram fogo estranho. Eles profanaram o culto do Senhor. E naquele mesmo momento, eles foram fulminados. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Não é sobre aparência. Não é sobre aparência. Não, mas meu coração é bom não, filha. Teu coração não é bom não.
Teu coração é horroroso. Teu coração é cabeludo. Uhum. O meu coração, terrível. Terrível. Nosso coração é terrível. Não há bondade em nós que não seja Cristo. Enquanto nós olhamos para nós e falamos assim, ai, mas é porque eu sou boazinha. A minha intenção é maravilhosa, é agradar a Deus. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu gosto disso. É sobre o que Deus gosta. É como Ele quer ser adorado. É sobre você, amado. Então, o culto bom, e que eu volto, o culto bom, e às vezes, olha isso aqui, gente. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Vá dizer que não é assim. Você vai para um culto, você vai lá, aí você vai, você louva, você ora, você ouve uma palavra de Deus, uma palavra poderosa. E você volta para casa. Aí no outro culto você vai, tá com aquele ambiente sensorial, você chora, você sente o corpo arrepiar, né? Arrepia tudo, arrepia tudo. Aí você sai de lá e você fala assim, nossa, esse culto foi bom. O que o pastor pregou? Qual foi a palavra? Olha, eu não lembro bem da palavra, mas assim, nossa, foi tremendo. Foi tremendo por quê? Porque você chorou? Porque você sentiu um arrepio? Culto bom é o culto que prega o evangelho. Culto bom é o culto que exalta o nome do Senhor. Uma mensagem cristocêntrica, que prega o Cristo, que fala da cruz, que fala do seu pecado, que fala do meu pecado, que fala da salvação, que eleva os nossos olhos para a esperança que há em Cristo Jesus. Que prega o evangelho genuíno. E não o outro evangelho, como diz Paulo. O outro evangelho que acaricia os nossos ouvidos. Que faz a gente, esse culto foi maravilhoso. Por quê? Eu tô saindo leve. Gente, eu adoro isso. Por que esse culto foi bom? Eu tô saindo tão leve, tão feliz. Esse culto não foi bom, não. Não foi bom, não, gente. Porque o culto bom, ele vai te tornar mais parecido com Cristo. Vai. E me tornar cada vez mais parecido com Cristo é me colocar numa posição onde Cristo, a santidade dele, eu com meu pecado, eu não mereço. Eu não sou merecedora de tamanha bênção, tamanha graça da presença dele. Então o culto bom vai me mostrar isso, que a distância entre eu e o meu Deus é gigantesca, é intransponível. Mas mesmo assim, ele me traz para perto. E isso é a graça, pela misericórdia dele. Meu Deus! E aí eu posso bater no peito e dizer, miserável, homem que sou. Meu Deus, o Senhor é 100% santo. Eu sou pecadora. Você merece, você merece. Não, você não merece. Não, você não merece. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela recebeu uma honra maravilhosa. E ela falou, olha amiga, compartilhando, e a gente se alegrou muito junto. Daí ela falou assim, amiga, eu não mereço. Daí eu falei, verdade, amiga, você não merece não. Você não merece, amiga. Mas isso é a graça de Deus. E aí é a graça de Deus que nos alcança, que nos honra, mesmo quando não merecemos. Sabe, enquanto eu me acho demais,
Enquanto eu estou me achando demais, que eu sou merecedora, que eu sou a filha amada do papai. Ai, porque com aquela fala romântica. Ai, eu sou a filhinha amada do papai. Ai, eu sou a preciosa do papai. Eu sou a joia rara do papai. Você está vendo que eu estou muito igual? Eu estou muito igual. Não. Aí eu acabo não entendendo a graça. Eu preciso entender a graça de Deus. Ah, eu não sou amada, sim. Você é muito pior do que você pensa que você é. Você é muito pior do que você pensa que você é. Mas muito mais amada do que jamais você sonhou que poderia ser. O Senhor te ama com amor que a gente não pode imaginar. Com amor que foi capaz dele entregar o filho dele por nós. Sabe? E se eu não entendo essa distância que há entre eu e o meu Deus que é santo, eu vou achar que o que eu faço, o que agrada a mim, agrada a ele também, ó, meu parceiro. Não, gente, ele é totalmente santo. Nesse momento aqui, ele fulminou Nadab e Abiú para mostrar para todo aquele povo que estava na expectativa de ver o que ia acontecer. Você já pensou? Se Nadab e Abiú não tivessem morrido ali? Se eles tivessem levado sangue estranho, ó, fogo estranho, e tivesse tudo bem, continuasse aquilo. Se no primeiro acontecesse isso, eles que são os líderes acontecesse isso, que moral teria a palavra do Senhor? Então, minha gente, a gente vê que Deus, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Hebreus, vamos ler comigo, vá lá para Hebreus. Eu vou ler em outra Bíblia. Vou ler nessa daqui. Hebreus, no capítulo 12, versículo 28 e 29. Leia lá comigo. Deixa aberto aí e vamos lá para Hebreus. Capítulo 12, 28 e 29. Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim, ó. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Porque o Senhor, o nosso Deus, é fogo consumidor. Meu Deus do céu. Hebreus vai dizer que o Senhor é fogo consumidor. E por isso nós devemos chegar diante dele com reverência e temor, para sermos aceitáveis a ele. Ou seja, é nos termos de Deus e não nos meus. Ele é fogo consumidor. Reverência e temor é o que tem faltado. É o que tem faltado nos cultos ao Senhor. As pessoas vão a ele de qualquer maneira. Fazem um culto a ele de qualquer maneira, ou da maneira que agrada ao próprio homem e não a Deus. Sequer questionam a Deus se aquilo é agradável a ele. Vão fazendo por quê? Porque vai movimentar, vai chamar. Vai chamar mais gente. E aí a igreja vai estar cheia. E aí eu quero ver bastante foto. Qual foto do culto? Eu quero ver a lágrima da pessoa adorando a Deus, mas você foca na lágrima. Foca naquela mão que está levantada, porque eu quero ver isso. Eu quero postar o quê? O sensorial. Aquilo que talvez uma pessoa está fazendo no seu culto a Deus, aí a pessoa vem
posta o quê? A lágrima. Posta aquilo que a pessoa está fazendo num culto sincero a Deus. Mas posta para quê? Para chamar. Por quê? Porque esse sensorial chama as pessoas. Nossa, que culto bom. Povo chorando. Ei, me conta, teve evangelho? Teve a palavra? Ou só teve emoção? Ou você saiu de lá e acabou? A emoção passou, acabou. Se não houve transformação, eu preciso te dizer o seguinte. A gente tem que ver se esse culto realmente foi bom mesmo. Reverência e temor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele abriu o caminho. Jesus, o véu se rasgou. Nós hoje temos livre acesso à presença desse Deus. Nós temos livre acesso. O véu foi rasgado, mas o caminho continua santo. A reverência ainda é o caminho. O temor ainda é o caminho. E quando nós chegamos sem reverência, sem temor, é o que o Senhor está dizendo aqui. E aí, olha lá no versículo 10. Esse é o versículo que eu peguei para fazer o meu oba de hoje. Oração, Bíblia e aplicação. Então eu peguei um versículo, e o versículo que eu peguei foi esse aqui, versículo 10. Que diz assim, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. O que temos buscado mais, gente? Será que nós temos buscado mais performance? Ou será que nós temos buscado mais agradar a Deus? O quê? Qual que é o nosso padrão? Qual tem sido o nosso padrão de santidade? Será que é o próprio Deus? Ou será que é aquilo que a gente criou? Nós vimos que o povo criou o quê, gente? Em Êxodo 32. O povo fez um bezerro de ouro. Olha isso aqui. E eles estavam falando que o próprio bezerro era o Senhor. Idolatria do coração. Idolatria do coração. Eles estavam atribuindo aquele bezerro ao Senhor. Olha isso. E é o que nós fazemos. Nós atribuímos qualquer coisa, dizemos que qualquer coisa é ao Senhor. Ou seja, nós criamos um Deus que satisfaça os nossos desejos e prazeres, e nós também criamos o quê? O culto a esse Deus que nós criamos, e está tudo bem. Porque eu criei tudo. Em algum momento a gente foi a Deus, a palavra dele, para saber o que ele quer que nós façamos? E por isso que temos o livro de Levítico. Para que a gente entenda a santidade de Deus. E a santidade vai revelar que não é nos teus termos nem nos meus. É nos termos de Deus que nós devemos adorá-lo. E aí, a gente continua o texto aqui, e no final a gente vê que Moisés vai para os filhos, né? Para Arão, para os seus filhos, e irou-se muito contra Eleazar e Itamar. Versículo 16. Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? E aí eles dizem, Moisés, os nossos irmãos acabaram de morrer. Tem compaixão de nós. E a Bíblia diz que essa explicação foi satisfatória para Moisés. Sabe, gente? Nós temos que buscar agradar a Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus e não dizer para Deus,
nos nossos termos, algo assim. Ai, Deus conhece o meu coração. Deus sabe da minha intenção. Não é sobre a sua intenção, é sobre a sua obediência. Como nós vamos prestar culto ao Senhor? Não é baseado na nossa boa intenção, até porque o nosso coração é inclinado para o mal. Mas o culto deve ser baseado na obediência à palavra e às ordenanças do Senhor, como Ele deve ser agradado. E não como eu, na intenção do meu coração, quero fazer. Então, o importante é nós buscarmos isso, conhecer a Deus por quem Ele é. E aí nós finalizamos, minha gente, esse capítulo 10. Vocês fizeram perguntas aqui? A Fran perguntou, eles deveriam ter pego o fogo do altar? É isso mesmo. Eles deveriam ter pego o fogo da parte do altar. Sabe, tem uma pergunta ali, né? Eles deveriam ter pego qual fogo, né? Que fogo é esse fogo estranho? Deveriam ter pego? Sim. O texto bíblico aqui, lá em Levítico, deixa eu ver se é o 6, versículo 24. Olha, vamos lá, respondendo uma pergunta que ainda faltou 5 minutos para a gente terminar a nossa live de hoje. Se tiver pergunta, coloca ali. Se a gente conseguir responder, a gente já vai respondendo. Se não, fica para uma próxima, tá bom? Olha, Levítico 6, no versículo 24, fala assim, ó, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde o sacrifício, o holocausto, é uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal comerá no lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne será cozida deverá ser quebrada. Mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxugada com água. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida. Terá que ser queimada. Não é esse o texto. Não é esse o texto, gente. Deixa eu ver se é no 16 que fala isso. Eu acho que é no 16. Não é 6, é 16. Eu vou ver, tá, gente? Antes de ficar lendo aqui, se encontrar o texto bíblico. Eu acho que é no 16, então. Deixa eu ver se é. Eu acho que é no 16. E, inclusive, no 16, eu falei que eu quero fazer uma live do 16, né? O dia da expiação. E vai cair justamente na próxima segunda-feira. Você não pode perder, hein, a live, tá? Ó, façam perguntas aqui, às vezes eu não respondo certo, tá, gente? Vendo tudo fora, tá vendo? Ó, sim, o povo tava vendo tudo de fora, porque o povo não podia entrar naquele lugar do tabernáculo, né? Ali somente os sacerdotes podiam entrar. Então, essa aqui foi a primeira manifestação da glória do Senhor no tabernáculo em relação a vamos iniciar aí. O fogo veio, consumiu o holocausto, tá, gente? Eu vou colocar nos meus stories aqui o texto que fala sobre o fogo do altar, tá bom? Vou colocar aqui porque eu não achei. Eu achava que era esse aqui do Levítico 6, mas não é não. Eu vou achar e vou colocar aqui nos meus stories respondendo a pergunta que foi feita aqui, tá bom? Eu vou colocar isso. Tá, gente? É o 16:12. Achou, Maguinha? Vamos lá. Tá vendo? É o 6, o 16:12. Ai, aí, ó, esse mesmo. Então, olha só.
eles estavam com o incensário. Olha isso, eles tinham que pegar o fogo. Vocês lembram do tabernáculo da mobília? Então tinha o altar do holocausto e tinha o altar do incenso. Então o fogo que eles levaram, né, para o altar do incenso deveria ser retirado do fogo do altar, tá? Desse altar que veio da onde? Que proveio de quem? Do Senhor, como nós vimos agora em Levítico 9. Tá? Então, o que que acontece? O fogo que caiu lá, esse fogo era o que mantinha o tabernáculo, o fogo do tabernáculo aceso, o fogo que permaneceu, que veio do Senhor. E esse fogo era aquele que era levado para o incensário, que foi justamente o que Nadab e Abiú levaram, e eles não tiraram esse fogo do altar do holocausto, que veio do Senhor. Olha o que diz aqui, ó, 16, versículo 12. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e os 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Tá? Então tá aqui o versículo. Tá, gente? Então, esse fogo que eles tinham que retirar era um fogo que tinha vindo, inclusive, do próprio Deus, e não era o fogo estranho. Então, o fogo estranho é esse fogo que não tinha sido ordenado pelo Senhor. Tá bom, minha gente? Então, nós nos vemos aí na próxima live, que será no sábado, às 8 horas da manhã. Tá, gente? Nós faremos sim uma live especial sobre a Páscoa. Que eu vou ver o dia que vai ser. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe. Compartilha aí essa live, né? Coloca aí nos comentários o que mais chamou a tua atenção. E nós nos encontramos agora no sábado às 8 horas. Tá bom, gente? Deus abençoe.